E para o Flamengo, o contrato assinado e o negócio fechado foi excelente. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de Jorge Carrascal, que foi cortado de última hora. Vou falar do técnico Felipe Luiz, que vai ser obrigado a fazer pelo menos 2 mudanças no Mengão. Vou falar da arbitragem, que deve ter uma mudança revolucionária no VAR para a próxima temporada. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar e muito em nosso trabalho, isso vai ajudar e muito em nosso crescimento. E como sempre eu digo aqui, é muito importante para nós. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já vou começar o vídeo falando das mudanças que o técnico Felipe Luiz vai ter que fazer para o jogo contra o Bahia. Obrigatoriamente, não tem conversa, essa ele vai ser obrigado a fazer. Isso porque na partida de ontem contra o Cruzeiro, Léo Pereira e o Alexandro tomaram cartão amarelo. Com isso, os 2 jogadores estão suspensos, estão fora do jogo de domingo contra o Bahia. E o técnico Felipe Luiz na zaga, a gente já sabe que ele deve colocar o Léo Ortiz para o lado esquerdo e colocar o Danilo jogando do lado direito, que normalmente é esse movimento que o Felipe Luiz ele tem feito quando precisa de um zagueiro. Agora, na lateral esquerda, ele tem 2 opções. Ele tem o Matias Vinha e ele tem o Ayrton Lucas. Eu já começo o vídeo fazendo uma pergunta a você, torcedor rubro-negro que me assiste. Se você fosse o técnico Felipe Luiz, como é que você montaria a lateral esquerda do Mengão? Com Vinha ou com o Ayrton Lucas? Quem você escalaria para esse jogo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Por falar em cartão amarelo, deixa eu falar logo sobre essa mudança aqui, que é a ideia da CBF para o ano que vem, que deve minimizar e muito os erros de VAR no Brasil. Para mim, é inadmissível a gente ter que falar que o VAR no Brasil erra. Porque, cara, não era para errar, né? O VAR não era para errar no Brasil, uma vez que já tem o recurso do VAR ali, já existe o recurso do VAR justamente para ajudar a arbitragem, que no futebol é muito dinâmico, é muito rápido, mas o VAR tem um recurso de vídeo, tem um replay, tem várias câmeras e muitas das vezes erra. A ideia da CBF, informação de Paulo Vinícius Coelho, o PVC, é que a partir do ano que vem, a CBF passe a escalar árbitros internacionais no VAR. A ideia acredita que essas arbitragens tenham a sensibilidade para não chamar o árbitro em campo a todo lance. Ou seja, os caras vão chamar, o VAR vai acionar o campo quando realmente for preciso e quando realmente for necessário. Tomara que dê certo, porque, de fato, no Brasil, não vou dizer só em jogos do Flamengo, mas no Brasil, a gente vê aí vários casos, vários lances em que o VAR mais atrapalha do que ajuda a arbitragem dentro de campo. Bom, praticamente confirmada na seleção colombiana, não foi convocado. Vale lembrar que a Colômbia vai jogar nessa data FIFA 2 amistosos nos Estados Unidos. Um contra o México e o outro contra o Canadá. E o técnico da Colômbia deixou de fora da convocação Jorge Carrascal, o que para o Flamengo, gente, eu vou dizer para vocês, é excelente. Quanto mais jogadores não forem convocados nessa data FIFA de outubro e na data FIFA de novembro, para o Flamengo é muito bom. Isso porque o técnico Felipe Luiz vai conseguir dar uns dias de descanso para os jogadores e no dia 15, quando vai enfrentar o Botafogo no Engenhão, vai ter todos os jogadores à disposição. Agora, a incógnita fica sobre Gonzalo Plata na seleção equatoriana e os uruguaios na seleção uruguaia. O Bruno Lemos trouxe essa semana a informação de que o Marcelo Bielsa não convocaria jogadores que ele considera principal dentre os uruguaios, que ele convocaria jogadores diferentes para essa data FIFA. Vale lembrar que o Uruguai vai jogar também na Ásia, assim como o Brasil vai ter um amistoso com Coreia e Japão.
o Uruguai também vai fazer um jogo no continente asiático, que é muito longe aqui do nosso continente na América do Sul. Então, tomara que também nenhum dos uruguaios sejam convocados. Aí o Flamengo vai ter aí como dar descanso para os jogadores e o mais importante de tudo, ter todo mundo no jogo contra o Botafogo no dia 15, quando volta da data FIFA. Vale lembrar também que dia 5 o Flamengo joga contra o Bahia, depois para. Aí vai ficar até o dia 15 sem jogo entre Flamengo e Bahia, aí volta depois no dia 15, e aí sim o Flamengo vai ter uma jornada e uma trajetória intensa nesse mês de outubro de muitos jogos. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre excelente negócio, porque assim, esse jogador, ele já estava se desvalorizando. Por quê? Como vocês sabem, funciona da seguinte forma: um jogador é contratado, ele tem ali 5, 6 anos de contrato. Quanto mais tempo falta para terminar o contrato, mais caro é para tirar esse jogador do clube. Quanto menos tempo falta, mais barato é para tirar ele do clube. Flazoeiro, de que e de quem você está falando? Eu estou falando sobre Rodrigo Muniz. O Fulham anunciou que renovou o contrato com o atacante, que é cria do Flamengo, jogou nas categorias de base do Mengão, jogou no profissional do Mengão e foi para o clube inglês em 2023. O Flamengo, ele tem 30% do Rodrigo Muniz. 30 não, é 25%, mais o mecanismo de solidariedade ali, vai dar quase 30%. Vamos falar o número exato, 25% do Rodrigo Muniz. E a renovação de contrato, a assinatura do novo contrato do Rodrigo Muniz com o Fulham, para o Flamengo é excelente. Por quê? Caso o Fulham venda o jogador, o Flamengo tem direito a 25%. E como ele já tinha pouco tempo de contrato, como o contrato dele já estava acabando com o Fulham, tipo assim, é o que eu falei aqui no começo, quando eu comecei a falar da notícia. Quanto menos tempo de contrato, mais barato é o jogador. Quanto mais tempo de contrato, mais caro. E onde impacta diretamente no Flamengo isso, Flazoeiro? Impacta se ele fosse vendido com pouco tempo restando de contrato, sairia mais barato, o Flamengo ganharia menos dinheiro na negociação. Porém, se ele for vendido agora com contrato renovado, o contrato até 2030, a tendência é que ele se valorize, saia do Fulham bem valorizado e o Flamengo ganhe mais dinheiro com essa negociação. Boa sorte aí pro Rodrigo Muniz, ele que vem se destacando e muito lá no futebol inglês, sempre é o melhor jogador da Premier League, jogador do mês e tal, sempre tem, assim, o melhor jogador da rodada, né, na Premier League, sempre tem se destacado muito, boa sorte para ele por lá. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a preparação do Flamengo para o jogo contra o Bahia, porque o técnico Felipe Luiz não deu folga pro elenco, todo mundo se reapresentou hoje, já visando o quê? Jogar contra o Bahia no próximo domingo. É a terceira semana seguida que o Flamengo joga quinta e domingo. Tá passando batido, mas não tá passando despercebido. Tá todo mundo vendo isso. Quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo. Quinta contra o Estudiantes, domingo contra o Vasco. Quinta contra o Estudiantes, domingo contra o Corinthians. Quinta contra o Cruzeiro, domingo contra o Bahia. Tá todo mundo vendo que tá sendo feito com o Flamengo. Não tô vendo ninguém falar nada. E aí o que acontece, gente, é o seguinte. O Flamengo agora, ele vai se preparar hoje, amanhã treina também no Ninho e viaja já amanhã à tarde para Salvador para jogar domingo contra o Bahia, 6h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova. É claro que nós vamos estar lá fazendo toda a cobertura e o mais importante de tudo, mantendo você, torcedor, por dentro e ligado em tudo que está acontecendo, tá certo? Por isso que eu digo, gente, que é importante você se inscrever no canal. Além de você ajudar o nosso canal que está defendendo o Flamengo aí com unhas e dentes, né? Nessa briga aí com a Libra, os clubes todos contra o Flamengo, nós estamos buscando defender, nós estamos buscando apoiar, nós estamos buscando manter o Flamengo ali protegido. Eu conto muito com a sua inscrição, com o seu like e com o compartilhamento do seu vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!